Conheça o ágil reinventado. Porque a verdadeira agilidade dos negócios vem da liberdade, não das estruturas. Sua melhor maneira de trabalhar é específica para sua equipe. No entanto, você está preso a uma estrutura amplamente usada, como Scrum ou Safe ou outra abordagem ágil. Claro que uma estrutura pode ajudar, mas o caminho mais inteligente a seguir geralmente leva em consideração outras abordagens. Estar preso a uma estrutura única mantém tantas organizações ágeis aquém dos resultados esperados. A verdadeira agilidade dos negócios vem da liberdade, não das estruturas. Disciplined Agile aumenta suas opções. Ele apresenta de forma clara as melhores práticas ágeis e as estruturas para que sua equipe possa encontrar as melhores maneiras de trabalhar. Veja além das estruturas ágeis prescritivas e obtenha melhores resultados mais rápido. Saiba como escolher a solução ágil certa para a sua situação. Apresentando Noções Básicas de Disciplined Agile, um curso online no seu tempo, de casa. Seu caminho para dominar o ágil começa aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um webinar do PMI Capítulo Distrito Federal. Hoje a gente vai conversar sobre gestão do tempo aqui com o Samuel. Então, para a gente aquecer... Bruno, não ouço você. Oi? Samuel? Não sei se... Todo mundo está me Não escutando? sei se os outros estão me ouvindo. Pessoal do chat, vão colocando aí. Vocês estão me escutando? Samuel, só você não está me escutando. Vocês me ouvem? Ou ouvem só o Bruno? Alguém me ouve? Se você me ouve, Bruno? Escutamos você também, Samuel. Bom, enquanto o Samuel vai aquecendo ali, novamente, eu sou o Bruno, eu vou estar aqui atuando com vocês essa noite como moderador, fazendo a mediação entre o conteúdo e a interação de vocês do chat. E falando em chat, coloquem aí da onde vocês estão aqui no Brasil, se estão fora do Brasil, qual que é a expectativa hoje para esse assunto de gestão do tempo. A gente está falando sobre gestão do tempo, aumentar a produtividade. É uma coisa complicada, a gente sabe, mas vamos tentar sair daqui hoje com o máximo de aprendizado sobre o assunto. Então vamos lá, ó. Gilberto está em BH, Henrique está em Fortaleza, lá no Ceará, Érica em São Paulo, Olavo lá em Portugal, temos gente na Europa, boa noite ou bom dia, não sei, não, eu tenho noção zero de como está o horário aí em Portugal agora. Luiz em Brasília, mais gente do Ceará, pessoal do Paraná, bom, México, temos gente espalhada aí pelo mundo inteiro hoje para falar sobre gestão do tempo. Sejam todos muito bem-vindos, independente do fuso horário que esteja, estamos todos aqui nesse encontro para falar sobre gestão do tempo, né? Independente do tempo que você esteja, vamos falar sobre gestão do tempo hoje. Então, hoje vamos falar com o Samuel. Samuel é formado em administração de empresas pela Universidade de Fortaleza, tem MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria e marketing, ambos pela FGV, é certificado PMP e atua como gerente de projetos na Unimed Fortaleza, atuando em projetos de transformações assistenciais, de tecnologia e de implantação de novas unidades da cooperativa. O Samuel, então, vai falar aqui com a gente sobre gestão do tempo. Vocês podem ir interagindo com a gente pelo chat enquanto ele vai apresentando o conteúdo que ele trouxe para a gente, e eu vou fazendo essa mediação ao decorrer do conteúdo, beleza? Ficamos combinados, então, nessa interação de vocês aqui, para a gente fazer um papo bem legal, bem aquecido. Fechou? Samuel, agora é com você. Pode compartilhar a tela e dar o seu show. Valeu, Bruno. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí, em todos os lugares e partes do mundo aí, né? Tem gente de fora. Queria agradecer a participação de todos, queria agradecer o convite do PMI-DF para estar aqui falando sobre gestão do tempo hoje. É um assunto tão pautado, né, e de grande importância no dia a dia de todo mundo aqui, independente da profissão, independente de como você precisa utilizar esse seu tempo, né,
e é mais ou menos essa proposta que eu queria trazer aqui para vocês, né? Não só falar de trabalho em si, mas de como a gente consegue visualizar e dominar um pouco mais essa questão do tempo e da produtividade, né? Então, muito obrigado aí a todos, e eu vou iniciar aqui, então, sem ser muito repetitivo, né? Como o Bruno já mencionou aí, vou me apresentar um pouquinho aqui rapidamente, né? Então, como o Bruno já falou, sou formado em administração, tenho esses 2 MBAs aí, né? Apesar de atuar como gerente de projetos, não tive essa formação, essa graduação, né? Na área em termos de MBA. A vida que me puxou para a gestão de projetos, mas isso é uma outra história. Eu tenho mais de 9 anos de experiência em projetos, né? Atuando em funções diferentes, e 5 anos especificamente, um pouco mais, né, na atuação como gestor de projetos e programas, né. Atualmente eu atuo na Unimed Fortaleza, né, que é uma operadora de saúde, acho que a maioria de vocês conhece, independente da cidade, deve ter Unimeds por aí, né, nossas irmãs. E eu estou lá atuando desde 2022 nessa gestão de projetos. Sou certificado PMP desde 2023. Esse talvez tenha sido o meu projeto pessoal mais recente aí conquistado, né? Foi uma árdua jornada que exige um planejamento profissional e muita gestão de tempo, né? Então, mais do que nunca aqui falar sobre isso é muito importante, né? Mas não só isso, né? Não só isso, não só essa parte profissional e curricular do Samuel. O Samuel é outras coisas, né? Que exigem essa gestão de tempo no dia a dia, que exigem que eu consiga administrar e fazer com que renda para que eu consiga executar tudo, né? Então, eu queria me apresentar um pouquinho mais aqui para vocês. Eu sou casado já há 7 anos com a Camila, né? Para quem é casado sabe que ser casado demanda tempo, demanda atenção. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 7 meses, que é o Raul, né? Mais uma coisa que demanda muita atenção e muito tempo. Sou fotógrafo também. Eu tenho um projeto em paralelo às minhas funções aí na Unimed, que é o terceiro plano, né? Eu faço fotografias e transformo em obras de arte para colocar nas casas em termos de quadro, né? Então, passei por outras instâncias da fotografia e hoje é o projeto que eu toco nessa parte da fotografia, né? É o terceiro plano. Existe um site, aí quem quiser entrar depois, terceiroplano.com.br, fica à vontade para conhecer o trabalho. Eu sou um grande admirador de cervejas, então eu tenho um blog, já fui um pouquinho mais atuante, mas hoje sou um pouco mais conservado nisso aí. Se chama Sanservas. Eu atuei aqui na cidade de Fortaleza como blogger nesse assunto de cerveja, visitava eventos, cobria eventos, fazia matérias, escrevia em portais, e isso era outra coisa, uma paixão que eu tenho, também consegui exercitar de uma forma que fizesse essa geração de conteúdo, né? Adoro tocar, tenho guitarra, tenho violão, participo de um movimento da igreja onde a gente frequenta, né? Que é o ECC, e frequentemente a gente é chamado para tocar, então é uma coisa também que toma bastante tempo, porque eu preciso aprender as músicas, preciso levar para os dias da apresentação. Fui atleta de vôlei profissional durante muitos anos da minha vida, né? Hoje ainda bato uma bolinha, de vez em quando, sempre que sobra um tempinho e tem alguém ali batendo uma bola e chama, a gente vai lá dar um pulinho para participar. Não atuo mais como profissional, mas ainda jogo um pouquinho. Hoje, então, né, em virtude disso, a única coisa que eu faço como atividade física, eu adoro, sempre gostei, é a musculação. Separo uma parte do meu dia para isso, né, especificamente para isso. Moro numa cidade que tem praia, sol o ano inteiro, então não tem como não surfar, né? Eu aproveito quando posso também, quando consigo também administrar isso num final de semana, num dia mais cedo, né? Dar uma passadinha na praia para fazer a cabeça no surf, como dizem, né? Sou filiado e voluntário ao PMI do capítulo do Ceará, né? Após a certificação, eu procurei o capítulo e estou iniciando alguns passos lá, então é uma coisa também que demanda atenção. Eu acredito muito que o conhecimento que a gente ganha ele tem que ser disseminado para outras pessoas, a gente não pode guardar só para si, né? É uma responsabilidade nossa, e então eu procurei o PMI nesse sentido. E continuo estudando, né? Continuo tentando me desenvolver, com outros cursos em áreas e assuntos que eu curto, né?
E acho que o caminho é esse, da evolução, né? Então, assim, esse é um caminho que eu quis retornar essa apresentação aqui para vocês. Eu não sou o único, gente, eu sei que aí a maioria de vocês também tem milhares, né, de atribuições durante a semana, durante o dia de vocês, mas eu quis colocar esse bolo de coisas aqui para a gente começar essa apresentação se questionando, né? Como é possível? Como é possível a gente tratar isso tudo no nosso dia a dia, né? Como é possível a gente administrar todas essas atividades de uma forma que você consiga não só executá-las, mas executá-las com eficiência ou tendo prazer no seu lazer, né? Nas coisas que você curte fazer, né? Então, como é feito isso, né? É só tendo tempo, né? Então, basta ter tempo, mas aí a gente para naquela premissa, né? O tempo, aquela máxima que o tempo ele é igual para todo mundo. Eu tenho mesmo as 24 horas que Einstein teve, né? Que qualquer pessoa teve, que vocês aí têm, né? Então, como é? Seria só ter tempo? Seria só ter um banco de horas? Seria o dia ter mais 24 horas e pronto, a gente conseguiria administrar isso tudo, né? Então, será que é só isso? Será que a gente só consegue olhar para a ótica de ter tempo e disponibilidade e ser produtivo em cima disso quando a gente olha para a quantidade de tempo que a gente tem no dia, né? Então foi essa reflexão que eu quis trazer um pouco aqui na nossa apresentação de hoje, tá? Eu vou tentar construir um caminho aqui de ideias com vocês baseado em 4 temas, tá? Que foi mais ou menos como eu pensei e planejei o assunto, né? Eu entendo que é um caminho de construção para que você consiga ter uma melhor gestão do tempo e assim ser mais produtivo, né? Começando pelo autoconhecimento, né? Depois você ter um bom planejamento, depois você partir para a execução efetiva, uma execução eficiente, né? Uma execução baseada naquilo que você planejou e ter a gestão do resultado, porque não adianta nada você sair executando sem medir, sem saber se você finalizou, sem entregar, né? Eu acho que nós temos muitos gerentes de projetos aqui na sala e vocês sabem bem disso que eu estou falando, é o nosso dia a dia, né? Esse planejamento, execução, entrega e medição o tempo todo, né? PDCA, assim, está em tudo, em todos os assuntos que a gente costuma estudar, eles só mudam o nome, mas no final é tudo PDCA, né? E é mais ou menos essa construção que eu queria trazer aqui para vocês. Iniciando, então, pelo autoconhecimento, né? Eu trouxe de propósito essa figurinha aí desse rapaz aí levantando essa baita dessa pedra, né? Para a gente tentar entender como é que esse cara, ele tá ali, né? No canto dele, e ele acha que ele vai conseguir subir a montanha empurrando a pedra, né? Então, gente, primeira coisa aqui que eu acredito é que tudo começa pela motivação, né? Pensa bem, eu vou começar um projeto, e quando eu colocar aqui projeto, eu não estou falando de trabalho só, tá? Estamos falando aqui de qualquer projeto, seu pessoal. Vou voltar aqui nas minhas coisas, quero aprender a tocar violão, né? Eu quero aprender a surfar, eu quero me motivar a fazer exercício, eu quero ter uma vida mais saudável, né? Então, assim, motivação é o primeiro ponto, né? Quantas pessoas já chegaram para mim, ou quantas pessoas aí chegaram para vocês em algo que vocês estão fazendo lá, que vocês são bons, e falaram assim, eu queria ser tanto como você, mas eu não consigo. E eu sempre retorno assim, cara, você não queria. Se você quisesse, você conseguiria, né? Porque tudo parte da motivação. Você acha que realmente aquele objetivo é legítimo para você, né? Você reconhece que aquilo tem valor? Você entende que aquilo ali é algo que vai construir alguma coisa para você, né? Você vai ser medido pela forma que você enfrenta a situação, né? Saber passar por aquilo, por todas as dificuldades de um projeto, é o que vai dar a visão para aquele seu cliente, para aquele seu par, para a pessoa que está do seu lado, como alguém que é produtivo e alguém que conseguiu fazer bem feito, né? Em quantos projetos eu já entrei sem saber assim direito para onde é que a coisa ia, mas tentando me esforçar ali, tentando me motivando a ser o meu melhor, né, a entregar o que o projeto precisava, a coisa foi acontecendo e a forma como a condução aconteceu agradou, né, e a gente teve sucesso no projeto. Então, assim, quando você está motivado, a coisa é diferente, né? E não esqueçam, gente, a escolha é sempre sua. A escolha é sempre sua, né? Você pode escolher levantar amanhã, né? Hoje não, porque já estamos no final do dia aqui, mas você pode escolher levantar amanhã e dizer assim, cara, eu vou fazer diferente.
hoje eu vou fazer bem diferente, hoje eu vou extrapolar, hoje eu vou ser o melhor profissional, hoje eu vou ser o melhor irmão, hoje eu vou ser o melhor marido, hoje eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser hoje, cara. Porque no fim também, falando de tempo, a gente só tem o hoje, né, galera? A gente não tem o amanhã não existe, né? Isso é uma concepção de tempo que a humanidade distorceu e a gente acaba, vem ansiedade por causa disso, né? A gente acaba esperando sempre o amanhã, trazendo ansiedade em cima do nosso dia a dia. Então, assim, tudo deve começar pela motivação, né? Depois, gente, acredito eu coloquei aqui, explore suas aptidões, sentimentos e expectativas. O que eu quero dizer com isso, né? No que você é bom de verdade, né? É importante essa autoavaliação. É importante você entender quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes. O que lá na frente vai lhe favorecer dentro do projeto? O que vai fazer você turbinar no momento certo? E em que momento você acha que, qual situação, né, como eu coloquei ali, quais situações você precisa ficar atento para que aquilo não lhe dê uma certa rasteira, né, para que aquilo não seja um entrave para você, para que você, de repente, você não tem maturidade em algum ponto daquele projeto que vai aparecer, daquela coisa. O que você pode planejar, né, para se engrandecer ou trazer ajuda de fora para lhe ajudar, né? Isso é muito importante para você tracionar lá na frente e ganhar tempo, né, e ter produtividade com o que você for fazer, né? E seja realista com as suas expectativas, né? Não se iluda, não se iluda. Se você não sabe fazer aquilo, ou busque ajuda, ou planeje fazer isso depois, né? Senão acontece o que a gente chama aqui no Ceará, não sei se todo mundo usa essa expressão, né? Mas senão você enfia os pés pelas mãos, né? Você acaba iniciando algo muito maior do que você consegue abarcar. Isso pode ser muito ruim, né? E veja, gente, nós estamos falando aqui de autoconhecimento, né? Mas é justamente essa ideia que eu quero trazer para vocês. Tudo lá na frente vai impactar no tempo que vocês vão ter para fazer tudo. Porque quanto mais conhecimento você tiver de si mesmo e da situação, mais rápido você vai conseguir reagir a elas, entendeu? E por último, entenda o seu projeto, né? Ele está alinhado com seus valores, né? Recentemente eu conversei com um amigo que pediu demissão de um baita de um emprego, estava numa posição super boa, né? Mandando muito bem já há algum tempo. E a justificativa dele para pedir a demissão foi essa: cara, eu estou saindo porque os valores da empresa não estão alinhados com os meus, né? Estão acontecendo coisas que eu não concordo, eu acho antiético. E ele está certo, cara. Como é que você vai ter motivação de levantar no outro dia para trabalhar num lugar que você não acredita, né? Que não estão alinhados com seus valores? E aí, valores aqui não é só coisa boa, valor é o que você identifica que é seu também, né? Então, as pessoas têm valores diferentes. Mas se você não estiver com esse valor alinhado ao seu projeto, você dificilmente vai se motivar a fazê-lo, né? E o resultado, ele é possível no prazo esperado, né? Na gerência de projetos, a gente usa muito aquele termo de objetivo SMART, né? Então, ele é específico, ele é mensurável, ele tem um tempo, ele é atingível, né? Você consegue dizer que aquilo ali vai se concretizar em algum momento? Ou é uma coisa que eu vou atirar e mirar nas estrelas e nunca vai acontecer? Você pode se frustrar, né? Você pode se frustrar e impactar no tempo que você destina para outras coisas, para outros projetos que caminham em paralelo, né? Então, saber se isso é possível, na minha visão, é muito importante, né? E por fim, haverá benefícios reais para você e para as outras pessoas, né? No final, na gestão de projetos, a gente usa muito aquela expressão, né? Qual é o resultado, né? Quando você está desenhando, inclusive, o objetivo SMART, que você tá traçando o escopo do projeto, você pergunta lá para o patrocinador, para o líder, para as partes, né? Beleza, mas que problema nós vamos resolver? Em termos de dados, vamos quantificar isso aqui, né? Vamos dizer o que esse entregável aqui, na verdade, ele vai resolver. Ele vai resolver o quê? Aí quando você bota isso, fica aquele um olhando para o outro, não, é porque vai facilitar o nosso trabalho. Gente, facilitar o nosso trabalho numa organização, por exemplo, de centenas de pessoas com alto índice de investimento para projetos e para área operacional, você não mensurar, isso
Isso é muito grave, isso faz com que aquele objetivo, ele não exista, você não tem problema a resolver, você não tem projeto, né. Então se certificar disso, vai fazer também com que você, caminhe com essa motivação, com que você tenha esse autoconhecimento, né. E que com isso, né, é uma disciplina inclusive da gerência de projetos, quando a gente está estudando ali os pontos do PMBOK, né, na parte de desenvolvimento pessoal do gerente de projetos, não só o autoconhecimento, mas a autorregulação. O autoconhecimento, ele alimenta a autorregulação, né. Você se autoconhecendo e sabendo quem você é de verdade, vai servir para que você se autorregule e consiga nos momentos de fraqueza, como a gente falou ali no ponto 2, saber como agir, né. Você saber como, você saber que você sim é um ser humano e tem pontos fracos, e precisa saber como intervir naquilo, bem como você tem excelentes qualidades que, se colocadas no momento certo, da forma correta, você vai fazer a diferença, entendeu. Então se autoconhecer é gestão de tempo, né, é gestão de tempo. Então, vou avançar aqui para o próximo slide. Vou sempre trazer, gente, nos slides aqui, umas reflexões malucas que eu acho por aí, né. Tem gente que está ouvindo aqui o webinar e sabe que eu sou desse, de buscar umas frases motivacionais. Aí eu gosto bastante de fazer essas reflexões. Então, trouxe um aqui do Paulo Musi, né. Uma vez eu ouvi ele dizendo assim: ó, inteligência emocional é a capacidade de guardar o emocional só para aquilo que é importante. Ou seja, é saber se comportar racionalmente quando é preciso não deixar a emoção extravasar. Sem querer entrar muito aqui no ponto da inteligência emocional, que aí vale uma outra apresentação só para falar sobre inteligência emocional, que é um assunto que eu acho muito massa, né? E eu acho que, só pontuar aqui, que na minha visão é a grande competência do gerente de projetos, que puxa todas as outras. Mas assim, inteligência emocional, ela não é você, não significa que você controla os seus sentimentos, né? Você não tem como controlar os sentimentos. Se você for conversar com qualquer psicólogo, ele vai te dizer isso. Você não controla sentimentos. O que você pode fazer é treinar o seu corpo e a sua mente para reagir de outras formas ou ter mecanismos de defesa quando esse sentimento se sobressair, né? E é justamente isso aqui que o Paulo Musi está falando, e tem muita conexão com esse autoconhecimento e autorregulação que a gente está falando, tá? Bom, ao final de cada etapa dessas aqui, que eu vou construir com vocês, eu vou trazer no próximo slide o que é que eu pesquisei e juntei aqui de dicas, ferramentas e coisas que eu acho que podem ajudar vocês já de imediato, tá? Porque eu sei também que a apresentação só com falatório não vale de nada, né? Então, o que é que eu trouxe aqui? Eu vou só pontuar algumas coisas para a gente evoluir, tá? Como dicas e ferramentas, né? Na parte ali de autoconhecimento e autorregulação, como eu falei. Psicoterapia, gente, eu coloquei no topo, porque assim, se você não faz, comece amanhã, né? Porque acho que todo mundo, no mundo, literalmente precisa de terapia. Não só para curar alguma coisa, mas tratar algum ponto, na verdade, da sua vida, mas até para performance, né? Para quem não sabe, a psicoterapia ajuda também em performance, né? Tem diversas vertentes da psicoterapia. Ela é muito importante para destravar, enfim, vou nem me estender tanto nisso, né? Mentoring, né? Então, assim, se você tem a oportunidade, se você tem alguém do seu lado que você enxergue como mentor, cola nesse cara, cola nessa pessoa, cola nessa mulher, né? Suga tudo que você pode dela, porque é impressionante como, quando você está motivado, como a esponja, ela é mais forte, cara. Assim, você suga tanto dessa pessoa que, quando você olha para trás, o seu grau de desenvolvimento, ele está na estratosfera já, de tanto que você conseguiu sugar, né. Então, a mentoria, algumas pessoas têm oportunidade também de pagar profissionais para fazer isso, tem excelentes profissionais no mercado capacitados para dar mentoria num nível altíssimo, né, inclusive é um tema aí muito muito comum hoje em dia. Mas se você tiver alguém do seu lado, cole nessa pessoa para servir de mentor, porque vale muito a pena. Meditação, né? Meditação, acho que muita gente exercitou aí também, até trazendo da pandemia. Eu fui um dos que entrei nessa vertente aí também durante a pandemia. Ajuda bastante você se conhecer, você se escutar, você respirar, você estar no presente, né? E conseguir enxergar as coisas. Então, meditação acho que é um bom artifício aí, tá? Atividades que exigem um estado de flow, não sei se vocês entendem o que eu estou falando aqui, mas eu vou dar exemplos, aí vai de cada um, né? Mas para mim, por exemplo, é quando eu estou tocando violão, guitarra, eu entro
mundo que o tempo passa, eu não entendo, quando eu volto, passou 3 horas e eu pensava que era meia hora, sabe. Então, assim, tem gente que é desenhando, tem gente que é treinando alguma coisa, então, assim, esse estado, ele mexe com áreas do seu cérebro diferentes, né, e ele faz essa oxigenação que é tão importante, que faz você ter clareza nos seus pensamentos, para o seu autoconhecimento, para a sua autorregulação, né. Manter hábitos saudáveis, gente, aqui é chovendo molhado, né, não preciso nem catequizar, eh, eu não preciso nem catequizar vocês sobre isso, acho que é um tema muito importante, todo mundo tem que ter. Para ser um pouco mais aí, até mais pragmático, o perfil DISC, eu não sei se vocês já fizeram algum acompanhamento profissional de carreira, né, algum desenvolvimento profissional de carreira, mas o perfil DISC é muito utilizado, até pelo setor de RH das empresas, né, onde você estuda o seu perfil comportamental, né, não sei se eu vou lembrar de todos os nomes aqui da sigla, eu acho que fiz isso há muito tempo, mas acho que é dominância, é, já esqueci do segundo. Esqueci. Bom, enfim, não vou tentar lembrar agora, não. Qualquer coisa vocês botam aí no Google. Mas o perfil comportamental, ele direciona você para que fosse. Ó, o Bruno colocou dominância, influência, estabilidade e conformidade. Obrigado, Bruno. É isso mesmo, né? Então, para cada perfil desse, gente, você não necessariamente é um só. Você tem graus de características, né, para cada perfil. Só que dominantemente você tem um aí que grita mais alto, né? O RH das empresas geralmente costuma estudar isso quando você entra para saber onde vai lhe colocar para ser mais produtivo, ou que perfil de carreira você vai seguir. Se adiante ao RH, estude isso para que você consiga se desenvolver no que você é bom, né? Porque a gente, inclusive, tem um perfil educacional, né, que já vem de muito tempo, onde a gente estuda aquela fórmula, né, que a gente precisa ser engenheiro, a gente precisa ser advogado, nada contra as profissões, mas é tudo muito formatado, né, gente? E aí quando a gente está lá na escola, o menino lá se garantiu em matemática, mas tirou nota baixa em português. O que é que a mãe faz? Bota na aula de português, né? Ao invés de dar uma incentivada ali para ele passar na média e botar ele para ser o melhor na matemática e ele despontar na matemática, né? Então, assim, na minha concepção, a gente faz um pouco errado esse caminho. E o que eu estou falando aqui com vocês no perfil DISC é justamente se conhecer, entender que perfil é o seu, que temas estão linkados a seu perfil comportamental na sua organização e na sua carreira profissional e desenvolver isso dentro do seu perfil, né? Mapa diário de sentimentos. Gente, isso é uma técnica bem simples para quem está começando a se autoconhecer, né? É muito legal, vale muito a pena esse exercício, que é o quê? É você ter um caderninho ou ter um aplicativo ali, sei lá, um Google Keep, uma coisa, algum aplicativozinho que você facilmente acesse ali no celular, já que o celular está sempre na mão, né? Para que você mapeie seus sentimentos durante o dia, né? E entenda em que momentos ele aconteceu, por que aconteceu e como você reagiu. O psicólogo ele faz exatamente isso nessa sessão, para quem não conhece, para quem nunca frequentou, né? É exatamente isso que ele faz. Então ele vai te ensinar a ser assim o dia inteiro, né? E quanto mais você se conhece, mais você vai ter condição de na próxima vez reagir melhor àquela sensação, né? E o SWOT pessoal, né? Para quem vem da área da administração, quem não conhece, né? A matriz SWOT é uma matriz de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que se usa muito na análise de planos empresariais, né? Mas aí a gente pode trazer para o pessoal justamente fazendo essa análise. O que é que eu sou bom, né? Quais são as minhas fraquezas em contrapartida daquilo aquilo que a gente falou no slide anterior, né? Quer falar, Bruno, alguma coisa? Você pode concluir seu raciocínio, tá? Não estou te ouvindo. Pode concluir seu raciocínio. Vou continuar aqui, tá? Sim? Tá, valeu. Tá, beleza. Conexão com objetivo, né? O que é que eu trouxe aqui de conexão com objetivo? Entrevistas, conversas com pessoas que receberão valor com aquilo que você aquilo que foi realizado. Desculpa. O que é isso aqui? Isso aqui é mais voltado para a empresa, para o trabalho de vocês, né? Então, entrevista a pessoa lá que vai receber o seu trabalho. Aquela pessoa que vai dizer, no termo aqui da gerente de projeto, que vai dar o termo de aceite lá, né? A área que vai dizer se aquilo está concluído ou não. Qual a expectativa dela? Aí volta para aquele slide anterior.
Está alinhado aos seus valores? Você vê o objetivo claro nisso? Vai trazer realmente vantagem para você ou para outras pessoas, né? Converse com essa pessoa antes de começar qualquer atividade, não sai fazendo, né? Porque aí depois, quantas vezes eu já vi atritos em projetos, porque a gente começa a execução e não alinha com quem vai receber. E aí você tem lá na frente aquele desgaste com a pessoa dizendo que não foi ouvida, com a pessoa dizendo que não era nada daquilo, né? E às vezes é só essa troca de informação, né? Também acredito que isso gera autoconhecimento. E para finalizar, eu trouxe dois episódios aqui de podcast, desse podcast que é bem bacana, que é Psico para a Vida. É um canal, eu não sei se a gente chama de canal, enfim. É um podcast que tem lá um perfil de podcast que tem lá no Spotify, de uma psicóloga com episódios super curtinhos, com temas super relevantes e super atuais, que você consegue ouvir ali numa academia, numa coisa, e vai entendendo, né? Então, trouxe dois episódios aqui para vocês, um é Hábitos e Produtividade, e outro é Produtividade Saudável, né? Onde ela explica de forma bem leve como é que você pode interpretar isso para o dia a dia. Tá aí os QR Codes, eu botei até separado, que é para você conseguir ver se dá para bipar aí do seu celular, tá? Vai, Bruno, concluir aqui esse Me esse escuta tópico. agora? Me escuta Mas eu agora? não te ouço, cara. Não sei o que está acontecendo. Não consigo te ouvir. Tá, beleza. Só para fazer um apanhado aqui geral com todo mundo, a gente percebe com o que o Samuel trouxe para a gente, que a gente não precisa esperar o momento certo para começar a fazer autoconhecimento, né? Eu vou esperar ter um dinheiro para fazer uma psicoterapia, vou esperar um dinheiro cair na minha conta, esperar o cartão virar para eu comprar um livro para ter autoconhecimento. A gente consegue responder aquelas perguntas ali, ó, pega um papel, né? No slide anterior do Samuel, ele trouxe algumas perguntas para a gente. A gente pega aquele papel e já começa a responder sobre a gente mesmo, né? Então a gente não precisa de nada para começar. A gente pode, em seguida desse conteúdo aqui, pegar um papel, uma caneta e começar a responder o que a gente sabe sobre a gente mesmo. Tem ferramentas aí, ó, o SWOT, como ele trouxe para a gente, que auxilia nessa construção para a gente começar agora, para não precisar esperar um momento certo. O momento certo é a gente identificar que a gente consegue, a gente precisa fazer um autoconhecimento para ser nosso insumo para fazer essa gestão do tempo, como o Samuel está trazendo para a gente. Então, não esperem que o momento certo é agora. O momento certo é daqui a pouco. Pega o papel e a caneta e começa. E aqui, Massa, ó, Bruno, me escuta, Samuel, agora? Agora sim, cara. Eu não sei Agora o que aconteceu. De boa. repente volta aqui, brota aqui o som. Tipo... Boa. E aí, ó, o pessoal falou aqui desses pontos aqui que você trouxe de sugestão, dessas práticas, ó. Wagner falou que já pratica, né, tem hábitos saudáveis no dia a dia, atividades de flow para ajudar nessa construção do autoconhecimento. Psicoterapia e meditação a Priscila faz também. Diana, mentor e SWOT pessoal. Então, todo mundo tem o jeito que funciona para si mesmo, né? Não tem um padrão. Cada um funciona de uma forma de práticas. Utiliza alguma prática para se autoconhecer. E, inclusive, você falou de perfil DISC. Eu, por exemplo, faço todo ano aquele teste de 16 personalities lá, que eu vou vendo a minha evolução também, né? Eu vou me fazendo questionamento sobre o que eu estou fazendo, né? O que aquela pesquisa está refletindo sobre mim. E aí eu tiro alguns insights também para me ajudar no dia a dia. Legal, cara, legal. É bem como você falou, eu assim, tentei trazer um apanhado de coisas aqui que eu lembrei que ou eu já fiz, né, ou já observei alguém fazendo e eu vi que foi legal. Então, assim, é configuração de cada um, o que vai funcionar aqui para vocês, né? Beleza? É isso. Fechou, Samuel, pode seguir. Posso seguir? Show. Nosso próximo tópico aqui, então, gente, é o planejamento, né? Então, vamos lá. Eu me conheci a mim mesmo, e aí eu estou aqui num processo de autorregulação, mas eu vou iniciar o projeto, né? Reconheci que tem valor, reconheci que o objetivo está claro, que eu preciso fazer aquilo mesmo. Então, como começar, né? Tudo começa por planejamento, não tem jeito, né? Então, primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês, né? Leve o seu esforço a sério, né? Planejamento sem execução é autossabotagem, né, gente? Assim, não adianta eu ter aquele esforço danado que eu tive ali de me conhecer,
de fazer restrições, de fazer esforços para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, se eu não vou levar minha execução a sério. Se eu vou começar uma coisa e desistir por qualquer motivo, né? Se qualquer coisa vai me parar, né? Então, assim, planejamento sem execução é autossabotagem, né? Procrastinação é normal, mas pode ser planejada, né? Difícil, certo, gente? Difícil. Se quem disser aqui no chat que é fácil, eu vou dizer que é mentira. Porque procrastinar é a coisa mais comum hoje em dia, né? Ainda mais, acho que sempre foi, mas só muda a forma como você faz isso, né, com as gerações. Hoje você tem um baita do instrumento que puxa essa procrastinação na mão, que é o celular, né? Então o tempo todo a gente está ali parando para ver, para uma besteirinha, você abre para, vou só ver essa mensagem que você viu, passou 40, 50 minutos, né, e você ali procrastinou iniciar ou continuar alguma coisa. Mas pode ser planejado, né? Porque às vezes esses momentos são importantes, às vezes não. Esses momentos são importantes, né? De você ter contato com o mundo exterior, de você parar e pensar besteira mesmo, e ver alguma coisa na televisão. Esses momentos são importantes para dar um alívio na sua cabeça. Mas eles precisam ser melhor planejados. Se você estiver dentro de um projeto onde você quer fazer a gestão do tempo dele, né? Os exemplos ao seu favor, isso é clássico, né? Então, assim, vou começar um projeto. Eu já conheço, beleza, deixa eu usar o exemplo do que eu fiz no passado e olhar para as minhas lições aprendidas e saber se eu posso melhorar alguma coisa nesse novo projeto que está surgindo. Ah, não conheço. Quem foi que fez, né? Teve alguém? Eu consigo fazer um benchmark é, lá fora ou dentro da própria organização? Eu consigo conversar com alguém? Eu posso ter acesso a uma consultoria que me ajude com isso, a entender que projeto é esse, né? Então, assim, usar exemplos é muito importante, gente. É muito importante. Não vá sair por aí começando um projeto, principalmente se ele for desconhecido para você, achando que você é o sabidão e vai dar tudo certo, porque não funciona assim. Você pode se dar, inclusive, muito mal, né? Não significa que você não deva fazer, só que você tem que ter esse cuidado, só isso. Segundo, pondere o que é possível para você, né? Aí volta, fazendo justamente o link do que a gente viu lá atrás, onde eu comentei, né, de se conhecer, saber quais são, fazer o SWOT pessoal, né, põe em prática o seu autoconhecimento na hora de planejar. Em que sentido? Olha, aqui tem uma etapa do projeto que exige comunicação. Cara, comunicação não é meu forte. Eu gosto de ficar aqui no computador fazendo relatório, alimentando planilha, trabalhando com inteligência. Não domino comunicação. Planeja, cara, o que é que você vai fazer ali naquele momento, né? E planeja agora. Saiba agora o que você vai fazer, porque senão quando chegar na época, você não vai saber como reagir e você vai o quê? Perder tempo. Você vai perder tempo achando uma solução no momento em que você não tem mais aquele tempo a perder. Você pode estar dentro do caminho crítico do projeto. E qualquer dia, qualquer hora, qualquer minuto que você perca, isso pode ter um impacto gravíssimo no seu projeto, né? Se a missão for muito grande ou muito difícil, peça ajuda com antecedência. Com antecedência. Não deixa para pedir na hora, né, gente? Assim, pode acontecer de ter que pedir na hora? Pode. Mas vamos tentar que isso seja a exceção, né? Mais uma vez, se eu olho lá para frente, eu sei que eu vou mexer com uma coisa que eu nunca vi na vida, com um material, com um assunto, com alguma coisa que eu não sei, que eu não domino, já põe lá para o sponsor do projeto, para o líder do projeto, ou se for um projeto pessoal, pesquisa bastante antes, se informa, conversa com alguém que já fez, que já foi, que já comprou, que já, sei lá, mas se certifica, peça ajuda, avisa que na data tal você vai estar fazendo essa etapa que é difícil para você e para essa pessoa estar do seu lado, tá? Use isso a seu favor, coloque isso no seu planejamento, isso é muito importante, tá? E por último, planeje o mínimo possível para começar, né? Se for possível, planeje o planejamento. Se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade, recurso na mão, né? Tanto pessoa como o próprio recurso do tempo mesmo, né? Planeje o planejamento. Para quem não é da gerência de projetos, eu vou explicar um pouco mais, né? Mas dentro da gerência de projetos, a gente tem o PGP, que é o Plano de Gerenciamento do Projeto. No plano de gerenciamento, o Plano de Gerenciamento do Projeto, o PMBOK diz que você tem diversos planos para compor um projeto. Então, você tem um plano de comunicação, você tem um plano de aquisições, você tem um plano
de engajamento, você tem o plano de escopo, você tem tudo, você tem todos os planos. Cada plano, quando a gente fala plano em gerência de projetos, a gente sempre fala do como, né? Então, se eu tenho um plano para cada coisa, eu tenho que saber como executar cada coisa. Se você tiver recurso para fazer isso, planeje cada detalhe do seu projeto. Porque depois, gente, você entra num modo automático. Você já sabe o que vai acontecer amanhã. Você já estruturou, você já tem o material, você já sabe quem você vai chamar, já está tudo escrito. Você, inclusive, já em reunião de status report ou de alinhamento, qual que seja, você já, inclusive, antecipou que aquilo ia acontecer. Então, é mamão com açúcar, né? Tem vezes que você não consegue fazer isso. Tem vezes que você tem que começar já fazendo, né? Que é o segundo ponto que eu coloquei. Se não houver margem, planeje durante a execução, né? Planeje durante a execução, mas não deixe planejar. Planeje por etapas, por pequenas etapas. Planeje o dia seguinte, planeje a semana seguinte, planeje o mês seguinte, o que você conseguir planejar, mas não deixe planejar. Não deixe de saber como vai ser o seu próximo passo. Não deixe que a situação lhe mostre como vai ser. Isso pode lhe deixar numa furada sem precedentes, certo? E aí, o tempo, quando a gente trazendo para o nosso tema aqui, ele vai por água abaixo. Porque tudo que você planejou que fosse acontecer pode desandar totalmente se você não tivesse planejamento e não encaixar isso no seu cronograma, né? E antes feito que perfeito. Nem sempre você vai conseguir planejar tudo, como a gente falou aqui. Paciência, né? Paciência. Se o teu cliente ele receber aquilo como entregue, se ele se contentar com o prazo que você deu, se ele se contentar com o que você conseguiu entregar dentro do prazo, a sua missão está cumprida, né? E aí, eu estou mostrando aqui essa imagem desse leão, você deve estar se perguntando que diabo é isso, esse leão no meio da savana, o que é que isso tem a ver com planejamento? Gente, é exatamente isso, assim, eu sei que é um exemplo meio maluco, mas é isso. O leão, planejando ali a caça dele, ele planeja até onde ele pode. Depois disso, ele vai para a ação. Que até eu vou puxar uma frase aqui de um grande filósofo que eu trouxe hoje, né? A única coisa capaz de interromper o planejamento deve ser a ação. Então, é isso. Se você planeja, até que a ação diz assim, cara, você não pode mais planejar, você tem que executar. O leão, ele faz exatamente isso. Ele está ali planejando. Eu vou pelo lado esquerdo, vou pelo lado direito, eu chego mais perto, eu não vou. Opa, correu, eu tenho que correr. Então, ele correu, entendeu? Então, ele foi até onde ele pôde. O feito antes do perfeito, né? Pode dar muito certo, pode não dar. Pode dar meio certo, né? E é sobre isso mesmo, tá? Beleza. Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês como ferramentas, né? Bom, dicas e ferramentas. Em planejamento em geral, certo? Aí aqui é independente de projeto, independente da área que você atua. Tem uma ferramenta que eu uso bastante, que é o Xmind. É uma ferramenta gratuita. Você digita aí Xmind no Google, você vai achar o site, vai baixar, é de graça. Ele tem uma versão freemium, né? Porque ele tem recursos que são pagos. Mas a versão gratuita dele já supre bastante. Ele é super tranquilo, intuitivo de usar. Eu uso muito ele como mapa mental, né? Eu uso para que eu consiga pensar, desenvolver a ideia do projeto ou daquilo que eu estou pensando ali, estou visualizando. Às vezes funciona melhor do que um caderno, do que uma escrita livre, né? E eu também uso muito para desenhar as minhas EAPs. Não sei se é a ferramenta que vocês usam, mas eu uso totalmente o Xmind para EAPs, para as EAPs. Texto corrido, tem muita gente que prefere. Eu faço os dois, certo? Eu geralmente, quando eu começo um projeto, o planejamento de um projeto, eu escrevo o texto corrido porque eu trago muito uma vertente de consultoria, que foi onde eu aprendi toda essa pegada de projetos. Eu comecei como consultor, então na consultoria a gente tinha muito essa prática de transcrever aquilo que o cliente estava falando, aquelas instruções que a gente estava recebendo, organizar aquilo numa ideia, né, em forma de ficha e transformar isso depois em caixinhas, né? Então, o texto corrido ele funciona muito bem para planejamento, na minha opinião. Simulações. Se você puder simular para planejar, excelente. Por exemplo, eu vou fazer uma mega evento de vendas. Eu tenho uma loja, vou fazer um mega evento de vendas da Black Friday, né? Cara, eu abri a loja na metade do mês. Será que vai dar certo? Será que eu consigo fazer essa ação de vendas na Black Friday? Cara, simula, faz uma mini liquidação, chama de alguma coisa aí e bota para ver como é que tua equipe reage, como é que você reage à pressão de uma liquidação, né? Entenda como fazer isso.
porque senão lá na frente você vai ser pego de surpresa. Então, se você puder fazer de simulação, isso é muito importante, né? Para gerente de projetos, né? Ferramenta aqui também chovendo molhado, Project, né? Acho que a maioria dos gerentes de projetos usam ferramenta poderosíssima de composição de planejamento. Ele não faz só planejamento, ele faz o próprio controle em si, né? Para quem não conhece, mas tudo começa nele em cima do planejamento, né? Da linha de execução do seu escopo. O Gunter, ele é muito parecido com o Project, só que ele é uma extensão do Chrome. Ele é pago, eu não tenho certeza se ele tem uma versão gratuita assim para um usuário ou com alguns recursos mais limitados, mas a praticidade dele é porque ele é na nuvem, ele está vinculado ao Google Suite, né? Então você agrega tudo ali ao mesmo tempo. Aí tem o Asana e o Gira também, que são ferramentas que podem ser usadas para planejamento. Muita gente usa, né? Mas também são ferramentas de execução, né? Mas também podem ser usadas. Então, são 4 ferramentas aqui que, assim, no nosso dia a dia de gerência de projetos, a gente vê bastante sendo utilizados, né? E aí eu trouxe aqui um podcast, que é a Arte do Planejamento, na verdade é um perfil. Lá tem, se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver que o autor ele comenta vários tipos de planejamento. Porque aqui, como eu falei, o nosso papo ele não é só para gerente de projetos, né? Ele é para todo mundo que quer fazer um planejamento de alguma coisa na vida aqui, né? Essa vertente que eu estou tentando trazer. E lá tem planejamento de casamento, planejamento de comprar o carro, planejamento de vida mesmo, de profissão, tem um monte de coisa. Então, eu recomendo muito que vocês entrem lá e dêem uma olhada, tá? E aí, um livro que está muito no hype aí, né? Acho que já até está meio que passando, porque há um tempo atrás foi muito comentado, já que é o Essencialismo, a disciplinada busca por menos, né? Do Greg McGill. Excelente também, um livro que fala justamente sobre isso, sobre você focar naquilo que interessa, né? Você ter discernimento do que é importante e gastar sua energia com aquilo, e o que não foi importante você realmente descarta, porque não vale a pena, não está no seu escopo, né? É mais ou menos isso. Bruno, você quer falar alguma coisa ou posso seguir? Vou andando aqui, tá? Quer trazer alguma pergunta? Pode seguir. Tá me escutando? Fica contigo aí. Pode seguir. Tá, show, valeu. Agora eu consegui te ouvir um pouquinho. Execução, gente, então, de fato, né? Então, nós já entendemos quem somos, nós já planejamos o nosso projeto, nós já planejamos como nós vamos executar aquilo, e agora a gente tem que botar em prática, né? Porque planejamento sem prática não é projeto, não existe, né? Então, primeiro ponto, tem a disciplina. Disciplina, gente, essa palavra ela é um balizador na minha vida, né? Então, assim, tem disciplina. O controle do tempo exige bem mais do que vontade, né? Disciplina não é vontade. Disciplina não é só, eu quero ir malhar amanhã, tô indo, não sei o que e tal. Cara, disciplina não é isso. Disciplina é você se manter firme, é você sair do canto, mesmo quando você não quer, né? É você entender que aquela ação que você está fazendo, ela é necessária para você chegar ao final do seu projeto, da sua jornada, né? Ter disciplina e ter força de vontade para fazer isso é que faz você ser uma pessoa diferente, né? Eu realmente não conheço na história das pessoas que eu pesquisei, que eu observo, que eu admiro, que eu vejo como pessoas vitoriosas, não só no trabalho, né, mas na vida mesmo. Eu não conheço uma pessoa que não seja disciplinada, né? É uma característica muito importante, acho que está muito presente em todas as pessoas que são vitoriosas, né? Então, tem disciplina, né? Às vezes eu sei que é difícil você começar a acordar e fazer, mas tem disciplina, você vai ver que a recompensa ela é muito maior do que você pode até esperar. E olhar para trás e enxergar que você passou por aquilo e teve esforço de fazer, cara, não tem preço, né? Então, tenha isso. Entenda como você trazer a disciplina para o seu dia a dia, se você não é uma pessoa disciplinada, tá? Mantenha o foco no escopo. Foi o que eu falei ali do essencialismo, né? Já na linha aqui de execução, mantenha o foco no escopo, cara. O que não for do seu escopo, tira da frente. Tira da frente. Você só vai perder tempo executando uma coisa que lá na frente, executei, olha, o cliente pediu A,
mas eu fiz o B tão bem feito, cara, olha aqui como ficou lindo. Vai entregar para ele o B, para você ver. Ele vai te pedir o A. A primeira coisa que ele vai fazer é te pedir o A. Então, assim, não funciona. Não perca tempo. Ah, mas o meu produto, meu sistema aqui é tão legal. Seria tão legal se tivesse essa ferramenta aqui. Cara, o teu cliente não pediu. Deixa para um próximo. Vai que o mercado muda, tu nem usa isso, né? Então, assim, na pegada aí de empresas de tecnologia, isso acontece demais o tempo todo, né? Tecnologia ela é um mundo de criação aberta. Então, assim, se você, como dono do produto, né, for querer desenvolver tudo aquilo que você acha que vai ser legal, seu produto ele vai ser infinito. Você não vai conseguir entregar nada nunca, né? Você tem que direcionar para aquilo que o teu cliente está pedindo, né? O esforço tem que estar nesse sentido. E padronize o que for possível. Por que padronizar, gente? Para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Se você tem uma rotina de comunicação, se você tem, por exemplo, olhando agora para a gerente de projetos, se você tem uma rotina de comunicação, se você tem uma rotina de criar documentos e enviar para as partes do projeto, né? Se você tem uma rotina de receber insumos do projeto, uma forma de receber isso do projeto, padronize. Explique as regras do jogo lá no kickoff, né? Lá no início da conversa. Diga como é que tem que ser feito. Padronizar, gente, assim, é absurdo e exponencial a quantidade de tempo que você economiza quando você tem padronização, né? A gente vivencia lá na Unimed todos os dias e é todo dia uma lição aprendida para o próximo projeto, para o próximo passo, a gente trazer mais padronização das coisas, para a gente não ter tempo refatorando artefatos, rediscutindo assuntos que a gente já discutiu. Então, assim, eu acho uma coisa extremamente importante. Segundo ponto, né? Respeite o seu tempo, o seu corpo e a sua mente. Vocês veem, gente, que assim, eu trago o tempo todo, estou trazendo o tempo todo, a gente já está aqui no terceiro tópico, né? E eu insisto muito nessa questão do pessoal, né? Não sei se vocês esperavam entrar aqui e ver um cara falando um monte de ferramenta, explicando como é que mexe no Project, como é que faz um Trello e tal. Se você veio procurar isso, vá assistir sua novela ou vá ver sua série na Netflix, porque você não vai ver isso aqui, né? Eu acho que se você se resolver, se você entender quem você é e que força você tem, que energia você pode destinar, essas respostas técnicas elas vêm o tempo todo. E não só técnicas, às vezes você acha na sua criatividade mecanismos para resolver o mesmo problema de formas que você nunca imaginou, né? E são tão eficientes ou mais, né? Então, assim, respeite o seu tempo, né? Produtividade é trabalhar com eficiência e não até a exaustão. Eu não sei se vocês trabalham ou já trabalharam. Eu já trabalhei, certo, gente? Estou falando isso porque eu já passei por empresa assim. Que era bonito você dizer lá que estava trabalhando, que todo dia ficava até mais tarde. Era uma coisa assim que você enchia a boca para dizer, rapaz, ontem eu trabalhei tanto, não sei o quê. Ah, e aí? E o teu filho em casa? E o teu tempo de lazer com a tua esposa? E você mesmo, né? Você está fazendo algum curso? Você está chegando em casa jogando teu videogame, assistindo tua série? Ah, não tô. Pois é, cara. E aí, isso lá na frente não vai te afetar, né? Então, assim, gente, eu acredito muito que quando se você está num projeto e você em algum momento é chamado a entregar mais e fazer mais, é natural, né? Agora sim, a exceção não pode virar a regra. Se é a regra, tem alguma coisa errada e para mim são duas coisas, são duas alternativas. Ou você está fazendo muito errado e não está sendo eficiente, e aí você tem que voltar lá para o começo para o autoconhecimento e entender o que é que está acontecendo com você. Ou então a empresa não tá te dando recurso para isso. E você tem que ficar atento, porque de repente o teu gestor não sabe, e aí você tem que avisar, tem que levantar a mão e pedir ajuda, ou ela tá fazendo isso mesmo para sugar toda a tua energia. E daqui a pouco você tá um profissional, literalmente, vou usar a mesma palavra, ser redundante, mas sugado, né? Você não entende porque tá tão cansado, você não entende porque não está evoluindo na sua profissão, na empresa onde você trabalha, por que você é o mesmo já de tantos anos, né? Então, isso é um perfil que muitas empresas têm, né? Então, tenham esse foco o tempo todo. Trabalhar com qualidade é ter eficiência e não trabalhar até a exaustão, tá? Duvidem de quem estiver do seu lado e for assim, duvidem, porque não é legal, não.
É possível entregar a mesma coisa em tempos diferentes. Isso aqui está muito ligado à questão daquele adapte e entregue o que for possível, né, que eu expliquei no slide anterior. Vocês já perceberam que muitas vezes, por exemplo, você vai escrever um texto, né, uma atividade, só trazendo assim para um exemplo bem simples, você vai escrever um texto de uma página. E esse texto de uma página, vamos dizer que você demora ali 20 minutos, meia hora, meia hora, para escrever isso num tempo padrão. Mas você escreveu, né, o primeiro texto lá, você foi lá, escreveu a primeira vez em 30 minutos. Na segunda vez você vai escrever e aí teu colega te pediu uma ajuda. Ah, Samuel, me explica aqui como é que faz aquilo mesmo. E ali você gastou ali uns 10, 15 minutos. Cara, você vai lá, corre e entrega o mesmo texto, semelhante, né? Uns 15 minutos. Mas eu não levava 30 minutos? Por que eu estou levando 15, né? Por que eu estou trazendo isso, né? O próprio MBOK diz que para você tratar o caminho crítico, quando dá ruim, é você pensar em ou encurtar o caminho, algumas etapas desse caminho crítico, ou paralelizar, né? São estratégias pregadas lá como possíveis pelo PMBOK, e realmente na nossa vida a gente enxerga isso. Então é assim, não é fazer isso o tempo todo. Mais uma vez, não é deixar que isso seja uma rotina, porque vai te consumir muita energia. Você imagina, se você num estado normal, para você conseguir produzir com qualidade, você demora meia hora para produzir aquele texto, em 15 minutos você está na pressão. Você não vai conseguir entregar 15 textos em 15 minutos cada um. Você não vai. Em algum momento você vai diminuir. Vou contar um exemplo, certo, disso que eu vivenciei agora. Prova do PMP. 180 questões a serem feitas em 230 minutos, com intervalo de 10 minutos a cada 60 questões. Então, qual é o maior desafio de uma prova do PMP, na minha visão? Administrar o tempo, né? Total. É o case que cabe perfeitamente nisso aqui que a gente está falando. Você tem 1 minuto e 27 aproximadamente para responder uma questão e conseguir cumprir com qualidade o que você está fazendo. Então, assim, é um foco, gente, que eu não sei se alguém já fez aqui a prova do PMP, mas quem não fez, né, a experiência que eu tive, é um foco tão absurdo, que tem uma hora que você está assim completamente exausto, né? Eu me lembro que no primeiro bloco eu estava ali por volta da questão 40, 45 por ali. Eu olhei para o restante das questões e disse assim, cara, eu não vou conseguir, não é possível, eu já estou aqui morto e ainda tem essa quantidade de questões, eu não vou conseguir. Porque você entra tão ansioso, né, com aquela energia, né, focada ali, mas é isso, e aí teve o primeiro intervalo, eu consegui descansar, iniciei o segundo bloco numa velocidade absurda, fazendo em muito menos de 1 minuto e 27, mas aí lá na frente comecei a cansar de novo, e a cadência foi ficando diferente. Quando eu terminei o bloco, eu já estava atrasado, 2 minutos. Então, assim, você não consegue manter essa constância desse esforço absurdo, mas você deve sim utilizá-lo quando for necessário, né? Da melhor forma possível. Então, é sobre isso aqui que eu quis trazer para vocês, tá? E o ponto 3, cara, 1 mais 1 igual a 3, né? O que é isso, né? Na execução é importante a gente agregar força de trabalho, não só de trabalho, mas de planejamento constantemente, né? 1 mais 1 é igual a 3, por que então 1 mais 1 é igual a 3? Porque às vezes, executar, se você é um profissional que executa determinada atividade em 1 hora, e aí você chama um outro profissional, vamos dizer que existe essa comparação, mas igual, idêntico à sua capacidade produtiva para executar com você, pode ser que vocês não executem em meia hora, pode ser que vocês executem em menos até, porque as soluções na troca de conhecimento, elas acontecem, né? A tração é diferente, tem coisas que você não consegue enxergar muitas vezes, e às vezes não é só executar, é ter criatividade para executar, né? Então, assim, eu gosto muito, muito de trazer, na execução dos projetos que eu lidero, as pessoas para trazer soluções mesmo, né? Entrevistar, né? Saber o que é que elas podem agregar, que outras soluções a gente pode ter a criatividade de trazer e desapegar realmente daquilo que é tradicional, mas que de repente não vai trazer tanta entrega para aquilo, né? Isso faz com que a gente ganhe tempo. Então, em vez de ser 2, o resultado é 3, né?
a menos do que o tempo que a gente precisava, né? Do que o que a gente achava que dispunha no início, né? E sempre que possível, delegue. Sempre que possível mesmo, tá, gente? E com muita responsabilidade, né? Principalmente para quem é gerente de projetos. A gente sabe também que, como gerente de projeto, a gente não manda em nada, né? A gente orienta que alguém faça esse movimento, né? Mas delegar é muito importante, porque a partir do momento que aquela pessoa se torna proprietária de algum assunto, ela vai entregar com outra qualidade. É muito diferente. Eu acho que todos vocês conseguem entender isso que eu estou falando, né? Então, assim, e se você for gestor, né, principalmente, delegue, porque você precisa de tempo para ser estratégico, se preocupar com outras coisas, né? E ter tempo para administrar outras coisas, ter tempo para gerar tempo, né? Então, assim, quando você delega, você sai de funções mais executivas, você sai, de coisas que consumem com, vamos usar a expressão assim, bater martelo, né? Eu sempre falo muito isso. Então, assim, delegar com responsabilidade é fundamental, tá? Dentro de um projeto. E aqui eu trouxe como frase nesse slide, né? Disciplina e a determinação inabalável, voltando lá para o nosso tema inicial. O compromisso diário com o esforço contínuo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o conforto nos chama. Isso aí, puxando ali para o vôlei, né, que eu vivenciei, foi uma frase do Bernardinho, né? Que ele é um cara. A disciplina regeu a vida dele inteira, né? Então, assim, é o que ele passava para os atletas e para as atletas dele. E eu acredito muito nessa fala dele, quando ele fala isso, né? Bom, o que é que eu trouxe aqui de ferramentas para vocês, né? Para manter o foco. Engajamento residual. Foco por tipo de tarefa. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma ferramenta que você pode estruturar os seus afazeres, a sua execução de alguma jornada, por tipo de tarefa. Isso faz, para algumas pessoas, né? Isso gera um sentido de constância na execução. É diferente de. Vou voltar para exemplo simples aqui, tá, gente? Só para ficar claro. Você está escrevendo um texto, de repente você muda para fazer uma ligação demorada com uma pessoa. Depois você volta para o texto. Né? Isso quando você também pode optar por isso, né? E aí depois dessa ligação demorada ou de uma reunião online, alguma coisa assim, você volta para o texto para formatar um documento. Então você volta para aquela atividade anterior. Provavelmente, se você tivesse executado as duas consecutivamente, se você tivesse a possibilidade, você teria executado em menos tempo, né? Então, se planejar para executar ações semelhantes em forma conjunta, às vezes trazem esse ganho. Eu estou usando bastante o às vezes e quando você tem possibilidade, porque eu sei que no dia a dia a coisa não é bem assim, né? Às vezes você não consegue controlar isso e às vezes não é tão matemático, né? A gente sabe disso, mas dependendo da complexidade da coisa, você pode usar isso como um artifício, né? Para aquelas pessoas que procuram se organizar mais. Bloco de tempo com pausas é essencial, gente. Acabei de falar sobre isso. Não adianta você achar que vai trabalhar 8 horas do seu dia contínua, sem ir ao banheiro, sem levantar para tomar uma água, conversar com alguém, porque você não vai. Você não vai conseguir produzir, você vai se estressar, literalmente, em diversos sentidos, né? Restrição de tempo para atividades rotineiras. Eu coloquei até entre parênteses hard, né? Isso aí que é para a galera que é mais hard mesmo, que já está num nível diferente, que é você ter tempo delimitado para tudo, inclusive para suas atividades de prazer, seu tempo de sono, né? E eu não consigo ser assim. Eu até chego perto, mas assim, com margens, né? Mas eu conheço gente que, cara, é restrito. É hora tal, até hora tal, para estar fazendo atividade X e assim faz o dia inteiro e vive bem com isso, assim, tranquilo. Eu não consigo, certo? Mas por isso que eu coloquei aqui no hard. Música, gente, me ajuda bastante na execução, né? Mais uma vez, a questão do estado de flow, né? Me ajuda bastante a entrar. Música sem letra, gente, pelo amor de Deus, né? Música sem letra, né? Se você nunca comparou, compare. Assim, a letra do idioma que você fala, principalmente, né? Se for em inglês, às vezes você tá ali, nem tá entendendo tanto, tá só aquele ritmo ali.
mas eu prefiro músicas sem letras. Inclusive, eu tenho várias playlists aqui, se vocês quiserem, eu compartilho depois com vocês, que eu uso bastante, todo dia, o tempo todo. Apps limitadores de redes sociais, tá? Eu trouxe alguns aqui, né? O Forest, o Siempo, o Dynamode, o Freedom e o Moment. Cada um deles tem escopos diferentes e tem formas de entregas diferentes sobre essa mesma vertente de limitar o seu tempo nas redes sociais. Então, assim, um deles toca um alarme dizendo que já passou do tempo estipulado, outros trancam mesmo e não deixam você acessar. Enfim, tem várias funcionalidades aí para quem acha que não consegue se controlar, né, não ter esse autocontrole. Então, funciona bem, pelo menos para você iniciar o movimento, né? Eu acredito muito nisso. Você usa um app desse para iniciar e depois você se autoconhecendo, sabendo que aquilo está acontecendo, anotando no seu dia a dia, no seu diário lá, que aquele momento você sentiu aquela abstinência de estar ali no celular e tal. Você vai amadurecendo isso e vai tirando, vai desmamando o aplicativo até que tem um momento que você está sob o controle total da situação. Isso é o mundo perfeito, né? E para ter mais produtividade no dia a dia, aí vai a dica aí para a galera que trabalha mesmo com projetos, né? Ou não só gerenciando, mas com projetos, né? O Trello, clássico, né? Ferramenta aí em forma de Kanban, para você puxar, ter o seu controle de WIP, né? Ter o seu controle de status das coisas, até para o seu dia a dia também. Tem muita gente que usa o Trello para as coisas do dia a dia, né? E é uma ferramenta muito legal, muito leve, online, então é muito bom. Google Tarefas, eu particularmente uso esse, gente. Eu uso muito o Google Tarefas porque, eu não sei se vocês usam, mas, por exemplo, ele integra, você consegue habilitar a barrinha lateral em quase todos os apps do Google Suite, né? Então ele fica aparecendo ali para você, o Tarefas, e é legal na agenda que você só puxa o cardzinho e joga na sua agenda. Então ele fica ali te lembrando como uma tarefinha mais curta. É quase que um Trello, só que no meio da sua agenda, misturado com os seus outros compromissos do dia. Então, assim, para mim ajuda bastante mesmo num fluxo de tarefas curtas, tá? Então, eu recomendo demais o Tarefas. Tem muita gente que não usa, subestima, e eu uso o tempo todo. E o Miro, né, que é uma ferramenta poderosíssima, que não é só usada só para organização, para execução, mas para várias outras coisas, mas tem muita gente também que usa para essa questão da execução, né? O Miro é uma ferramenta bem mais complexa aí. E aí, para finalizar esse slide aqui, eu trouxe o podcast para vocês. Cara, esse podcast aqui, ó, o nome do podcast é Como Você Fez Isso. Ele tinha até um nomezinho ruim que eles mudaram recentemente, chamava Podcast. E eles mudaram para esse Como Você Fez Isso. São várias entrevistas de pessoas assim fora da curva nas suas áreas, e aí os hosts eles levam justamente isso como foi, né? Que ele construiu tudo, que caminho ele percorreu, e as histórias são maravilhosas. Essa aqui que eu estou trazendo para vocês, que é desse link aqui, é o 4º episódio de uma série que fala sobre inteligência emocional. Eles entrevistam esse Pedro Calabres. Esse cara é um neurocientista que ele explica os 3 pilares da alimentação, do sono e do exercício vinculados à inteligência emocional. Gente, é bizarro. É bizarro. Vocês, assim, se eu puder recomendar de todas as ferramentas aqui, vocês concentrarem em uma, comecem por essa, porque assim, muda a sua visão de vida sobre esses 3 pontos. Amanhã eu tenho certeza que vocês vão ter outras metas já para seguir, assim, porque só para citar um exemplo, assim, é impressionante o estrago que uma noite mal dormida faz no seu sistema imunológico. Eu não sei se a galera que está aqui, se tem alguém da área da saúde que sabe bem isso que eu estou falando, né? Mas é assim, ele explica isso com números e termos científicos, né? Lógico, lá, eu não vou saber explicar aqui, mas assim, o destroço é muito grande, então assim, vale muito a pena dar uma atenção para esse assunto, tá? E por último aqui, um livro que é bem bacana, que é antigo, até de 2004, do Ricardo Vargas, com outra pegada, que não é falando especificamente de projeto, mas é a arte de tornar-se inútil, né? Um nome atrativo para um título de livro, mas é justamente sobre isso que a gente estava conversando, né? É você tirar de si toda essa parte operacional e tratar a gestão como uma parte mesmo totalmente estratégica e que vai fazer você gerar tempo dentro de um projeto, né? Vai, Brunão. Boa, legal. Vamos ver se agora o Samuel vai me escutar, né? Ele tem um delayzinho para me escutar, mas já ele escuta. Tem que fechar e abrir. Boa.
Legal essa parte de execução que o Samuel está trazendo para a gente ali. Falou de ter disciplina, respeitar o tempo, 1 mais 1 é 3. Inclusive aqui, ó, o Gustavo falou, quando você falou de delegar, né, que 1 mais 1 é 3, que delegar é o máximo para dar foco na estratégia. Né, quanto mais a gente consegue agregar pessoas, a gente consegue também dar vazão à estratégia que está envolvida naquilo. Gustavo complementando aqui também sobre a playlist de meditação no Spotify para ajudar a manter o foco. Massa, E Gustavo. tem, inclusive, quando você estava falando de tempo, né? Falou, poxa, você deu o exemplo da prova do PMP, que tem o tempo. Até lembrei daquele questionamento que várias aulas de gestão do tempo que a gente vê faz, né? O tempo é gerenciável? Aí você deu os exemplos Então, ali. Você deu os exemplos ali, foi falando, eu fui lembrando dessa pergunta, eu fui trazendo aqui. O tempo é gerenciável, Samuel? você é gerenciável, né? O que você faz dentro do tempo é gerenciável, né? O tempo ele não é. O tempo ele passa, ele só passa, né? Então, assim, o que você vai fazer para tornar aquele tempo útil e produtivo depende somente de você. E aí, por isso, né, Bruno, que eu estou fazendo, como eu comentei, estou fazendo muito esse apelo para os aspectos pessoais aqui de cada um, né? Porque você saber como usar esses artifícios a seu favor, tanto pessoais como até esses outros aqui mais técnicos, é o que eu acho que vai fazer a diferença. É você aproveitar aquela hora diferente do cara do seu lado ali, né? E fazer esse tempo de fato ser algo produtivo, né? Eu acredito muito nisso. É isso. Como você estava dando exemplo ali da prova, o tempo de prova ele era finito, você tinha um tempo limitado, né? Você tinha que se Exatamente. autogerenciar, se auto-organizar ali, fazer o planejamento de acordo com os estudos que provavelmente você já tinha feito de preparatório para a certificação, para chegar Isso. ali e garantir que você conseguisse executar dentro do prazo que você tinha. Boa. Vamos seguir. Legal isso mesmo. Vamos lá. Então, gente, vamos aqui para o nosso último aspecto, né? Nosso último capítulo dentro dessa jornada, que é a gestão de resultados, né? Então, como eu falei lá no início, nada adianta também a gente se autoconhecer, a gente planejar tudo, executar, se a gente não entende o que é o resultado, o que é o resultado, né? E como nós vamos utilizá-lo e se realmente a gente chegou ao final dele, né? Então, vamos lá. Assegure-se do compromisso com a entrega, né? Dentro disso, é importante a gente diminuir o tempo para os checkpoints. Então, assim, faça medições constantes, né? É isso que eu quis trazer aqui com essa fala, né? Diminuir o tempo dos checkpoints. Faça medições constantes de verificação, de repasse, de informação, né? Porque não deixe para acumular muita informação para repassar. Isso é péssimo, porque ainda mais um projeto grande que envolve muitas pessoas. Os assuntos eles são debatidos. Isso na minha lida diária de gerente de projetos, eu vejo isso o tempo todo. Tipo assim, eu estou ali planejando, elaborando um documento, pensando que aquilo ali vai ser a coisa mais adequada, mas enquanto eu estou gastando tempo fazendo aquele artefato, já tem umas 3 reuniões sobre o tema rodando por aí, que às vezes eu não estou nem sabendo, e quando eu vou para a entrega, os pontos que eu coloquei lá, isso aqui a gente já fez, isso aqui mudou, isso aqui é ok. Então, assim, poxa, será que de repente se a gente tivesse alinhado, se essa informação tivesse chegado antes de mim, se eu tivesse feito um checkpoint antes, nem que seja pontual com alguém, né, a gente teria sido mais produtivo, né, e teria reduzido até o tempo de alguma entrega, né? E aí vem justamente a segunda fala aqui que eu trouxe. Entregue valor em menos tempo, né? Tenha certeza do que é o valor. Entenda o que é o valor daquele projeto e dos entregáveis dele. O que é que, em cada ponto daquele ali, eu vou estar entregando de valor para o projeto, né? E aí, em que momento eu consigo trazer essa visão? E ele pode ser uma entrega parcial, ele não precisa ser total, né? É como eu falei ali com a questão dos checkpoints. Mas entregue, né? Tenha esse compromisso de entregar, né? Esteja preparado para mudanças, né? Falei já das medições constantes e rotineiras, né? O que com certeza, vou dizer nem provavelmente não, vou dizer com certeza mesmo que quem vive projeto sabe disso, né?
vive mudanças a cada medição, né? Então, quem discordar também, eu vou dizer que é mentira do lado, porque isso é constante, né? Reserve o tempo para replanejar também. Então, à medida que essas mudanças vão acontecendo, é importante você entender que você precisa de um tempo ali na sua semana para olhar para aquelas mudanças e trabalhá-las dentro do que você tem que fazer, dentro do seu escopo, dentro da sua jornada que você já tinha traçado. A cada vez que você vai se tornando e se sentindo mais maduro como gerente de projetos ou como gestor de alguma coisa que você está ali à frente, a cada vez que você repete esse processo, você vai entendendo isso que eu estou falando, né? De saber qual é o momento de replanejar, de saber como fazer isso e entregar da melhor forma, sem que a coisa desvirtue, sem que aquele projeto se descaracterize, sem que ele seja interrompido ou cancelado, né? Você manter essa tração dentro da entrega de valor, né? Então, isso é talvez um pouco mais ampla, essa discussão, mas é importante essa prática do replanejamento, né? E por último, ajuste, corrija e adapte-se, né? Isso aqui, para quem vê projetos, até tá como é congruente aí a imagem que está aí do ladinho, né, gente? Fala muito do ágil, né? Para quem não conhece, né? O ágil é uma forma de se pensar e de se falar projetos, né? De forma que você não perde tanto tempo planejando. Você planeja o necessário para iniciar e para começar a entregar valor, né? E aí você ajusta, corrige e se adapta o tempo todo a cada medição, né? E aí a medição é você quem vai. Lógico, se você estiver seguindo um determinado método, né, um determinado framework, aquilo vai te dizer qual é o tempo de vida, qual é o tempo de intervalo para cada medição e é, 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 para cada rito desse de replanejamento. Mas se você não está seguindo nada, você pode fazer isso à medida que você acha necessário, né? Se o tempo for suficiente, entregue o ótimo. Se não for, o mínimo viável, né? Então, deu tempo, cara, faz. Cheguei no que eu sei que o cliente vai gostar. Sempre que eu estou falando cliente aqui, gente, não é só o cliente lá da loja que vai comprar, não. De repente é o teu par, de repente é a outra pessoa lá da outra área, para quem você está desenvolvendo aquele entregável do teu projeto. Então, cliente para mim, quando eu falo isso aqui, tá? Eu estou falando nesse sentido. Então, assim, eu já sei que isso aqui foi o suficiente que eu vou entregar para o cara lá, ele vai gostar, já é o que ele me pediu. Mas se eu entregar um pouquinho mais, né? O PMP, inclusive, traz aquela questão do WOW, né? Choose your WOW, inclusive uma vertente aí de ágil e de uma forma de entregar diferente, muito vinculada à questão de valores, né? Dessa cadeia de valor do cliente, e isso está crescendo cada vez mais, né? Inclusive, só uma pauta aqui para quem também, não sei se estão acompanhando esse movimento, né? Mas a visão de projetos, para quem trabalha em empresas que possuem um PMO, né, que é um escritório de projetos, isso já está mudando bastante para VMO, né, que é vinculado à entrega de valor de uma cadeia muito maior da organização. Isso é uma baita mudança de pensamento, né? Mas e de paradigmas. Você tem que praticamente reestruturar a organização de forma funcional para você quebrar as barreiras e conseguir entregar esse valor de uma ponta a outra. Mas é um movimento que, na minha opinião, é sem volta, né? As empresas elas têm que iniciar o quanto antes para que isso seja diluído no tempo e seja menos traumático possível. Então, assim, entregue valor, né? Esteja sempre olhando para isso, né? E repactue prazos quando realmente for necessário. Por que realmente necessário? Porque não é legal, gente. Não é legal você ficar lá para o sponsor do seu projeto ou para aquela pessoa que você deve satisfação, dizendo, ó, mudou, não é mais semana que vem, é na outra semana. Por mais que aquela responsabilidade não seja sua, certo? Fazer com que dê certo é inerente à sua atividade. Eu sinto muito lhe informar, né? Então, assim, não aceite mudanças de prazos de outras áreas porque mudou. Não, estou mudando aqui, patrocinador, porque o fulano me disse que ia mudar. O patrocinador de vergonha, o primeiro retorno que ele dá para você é assim: e por que você deixou? Deixa eu ver aqui o que foi que você questionou e do que você certificou para saber que não tem jeito mesmo para mudar. É sua atribuição. Então, assim, é importante, gente, é importante. A gestão do tempo dentro de um projeto depende disso, né? Depende de você questionar e certificar que não tem jeito mesmo, porque você pode mudar o caminho crítico do projeto inteiro, isso virar uma outra coisa. Você passar do time de entrega, isso é muito grave.
determinados segmentos, né? Tem segmentos de projeto, inclusive, que isso não pode existir, né? Para quem trabalha com saúde, para quem trabalha em engenharia espacial, por exemplo, para quem trabalha em coisas nesse nível, isso não existe. Aí entra naquele planejamento do planejamento. A coisa é tão bem planejada que para você achar uma mudança é quase que impossível. E ainda acontece, né? Mas o fato deles terem um laço para reprogramar, isso ajuda bastante, né? E aí eu trouxe aqui para conhecimento, muita gente deve conhecer, mas para quem não conhece, né, alinhado, eu acho bem bacana os valores do Manifesto Ágil, né, onde ele diz assim, ó, os indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Aqui ele está dizendo assim, dê mais importância aos indivíduos e às interações dentro do projeto do que os processos e ferramentas que você usa para tocá-los. O que a gente vem conversando até agora. Você tem que se virar dentro da sua criatividade para entregar o que é necessário, o valor necessário. Ah, mas eu não fiz lá o terminho da entrega. Cara, se o teu cliente já entendeu que o valor é aquilo que você entregou, tá tudo certo, né? Formaliza de alguma forma, mas tá tudo certo, né? Se preocupe com o valor daquilo entregue. E lógico, não da sua cabeça, isso tem que estar alinhado com os russos, né? Tem que estar todo mundo ciente de como você vai entregar. Mas se estiver ok, se desprenda, porque isso consome seu tempo, né? Software em funcionamento, aqui ele usa software porque tudo, para quem não sabe, né, essa questão do ágil ela nasceu muito do debate dentro da TI, mas a gente aplica tudo. Então, quando ele fala software, é a entrega, é o produto, né? Então, ali o produto em funcionamento, ou seja, usual, o valor entregue, mais que a documentação abrangente. Né? Então, mais do que aquela vasta documentação com todos os detalhes, eu entrego aquilo funcionando. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. Né? Isso é um modelo antigo. Ah, mas está lá no contrato, tá lá o cliente, cara, beleza, mas eu te pago mais se você me entregar o que eu estou pedindo. Não dá? Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para se adaptar e entregar o que o cliente quer, porque quem sabe o time da entrega e do uso é ele, não somos nós. Né? No caso, sendo nós quem está executando, né? A gente pode recomendar, mas quem tem o feeling e quem vai dar a cara a tapa para o mercado é ele. Então, assim, é ele quem tem que dizer isso pra gente. E tá tudo bem, tem que estar tudo bem, né? E responder à mudança mais do que seguir um plano. Chovendo uma olhada aqui também em cima do que a gente já falou, né? Então, responder sempre à mudança, estar preparado para replanejar e para se adaptar, certo? E aí que ferramentas aqui eu queria trazer para vocês, né? Dicas e ferramentas para monitorar resultados, né? O básico, indicadores estratégicos e operacionais. Se a sua organização tem isso, consuma desde o início do projeto, entenda quais são os indicadores estratégicos. Isso vai balizar simplesmente tudo, vai balizar o seu escopo, vai balizar o seu esforço, vai balizar o seu nível de retorno em cima de cada entregável, né? Vai balizar o que pontos são mais sensíveis do projeto, qual é o seu caminho crítico, o seu plano de risco vai balizar tudo, né? Então os indicadores eles estão ali para serem usados mesmo, não são números flutuando à toa não, né? E se não tem, tente construir dentro do projeto. Entreviste as lideranças, né? Puxe o pessoal ali de processo, de qualidade, para que você consiga atribuir esses indicadores, isso é muito importante. Painéis de BI trazem muita facilidade dentro desse monitoramento, né? Peço até perdão, gente, agora que eu estou vendo, eu deixei ali no topo a execução, mas é resultado, tá? No slide. Se eu falasse, ninguém tinha percebido, mas eu percebi, eu tenho um toque com essas coisas. Então, reuniões de... voltando para a linha de BI, né? Muito importante, é uma ferramenta muito utilizada dentro dos projetos para monitorar justamente esses indicadores. Reuniões de resultado, né? Importante você ter reunião de resultado, justamente para se assegurar que aquilo que você está sendo cobrado foi entregue com qualidade desejada, né? Entrevista com o cliente, já comentei sobre isso. Entrevista o cliente para saber se ele, o que ele está achando, né, das entregas, do formato, da condução, da qualidade, se ele precisa de um esforço a mais, de um incremento a mais. É importante estar em contato com o cliente o tempo todo. E para formalizar um termo de aceite, né? Ainda mais dependendo do perfil de trabalho que vocês têm, do perfil comportamental das equipes, às vezes é importante, né? Eu diria que na maioria das vezes, não só às vezes, na maioria das vezes é muito importante você ter termos de aceite para todos os entregáveis, se não para todos, pelo menos para o fechamento do projeto, né? É o mínimo, né?
E para avaliar o próprio desempenho dentro dessa monitoração desse monitoramento dos seus resultados, né? Feedback do cliente, né? Seja, mais uma vez, seja esse cliente o teu gestor, seja o gestor da outra área, seja a pessoa que você entregou, ou seja o cliente lá da ponta, né? Mas é importante, sem feedback a gente não sabe se a gente fez a coisa certa. Ah, mas eu avalio que foi tudo certo, ficou lindo. Quem foi que disse? Isso não existe não, gente. Não se iludam não, certo? E um NPS. NPS é uma ferramenta simples, muito importante, muito utilizada e realmente muito forte, né? Que inclusive, ela entra em vários aspectos da organização, em várias equipes. Então, ela é uma ferramenta muito legal, muito bacana de se estudar e se implementar, tá? Para avaliar o próprio desempenho. Bom, eu trouxe 2 livros aqui, um é Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, né? Estendendo aqui aquela frase que eu trouxe dele. E o Guia Ágil, do PMI, né? O Guia Ágil, aí vocês vão ver o link para o próprio Guia Ágil. De propósito, eu não trouxe o Scrum Guide, porque o Scrum Guide, eu acho que quem quiser, quem já tiver vivência em projetos, vai lá e lê o Scrum Guide, certo? Mas eu acho ele muito abrangente, muito solto, né? É mais para quem já tem uma ideia formada de como funciona o ágil e até de como funciona o caminho certinho ali do preditivo, para você saber construir em cima do Scrum, porque ele é um esqueleto bem mais aberto assim para possibilidades. Já no Guia Ágil, essa documentação do PMI, né, para quem for filiado do PMI.org mesmo, sem ser do capítulo. Eu não sei se você for só do capítulo, se ele te dá acesso. Não tenho certeza. Não sei se o Bruno sabe responder isso. Mas eu sou filiado ao PMI Internacional, né? Então lá você tem acesso a todas as documentações do PMI. Vale muito mais a pena, certo, gente? Pelo valor, tipo assim, o valor do guia ágil aí que você vai pagar se você comprar avulso é metade da tua filiação anual. E aí você tem acesso a uma infinidade de coisa lá, todos os documentos que eles possuem. É um documento um pouco mais extenso, mas que dá uma visão muito legal. Inclusive, se você estiver num momento de transição na sua empresa, se você procura transformar ou o seu setor, ou, sei lá, até a organização, começar a dar esses passos de transformar, trazer para o ágil os projetos da sua organização, lá ele fala muito sobre o tema do tailoring, né? Que é como você seguir algumas etapas de tanto pessoais como técnicas para você conseguir transformar determinados aspectos da sua empresa em ágil. Então, eu recomendo bastante essa leitura aí. É uma leitura, inclusive para quem está fazendo PMP, é obrigatório você ler isso aí, tá? Até mais do que o PMBOK. O PMBOK você não lê mais, né? Mas esse os meus contatos. Eu vou deixar. O Bruno tá entrando agora aí. Eu vou deixar essa tela aqui, tá, Bruno? Só para o pessoal, de repente, se quiser anotar algum contato, né? Esse aqui é o meu e-mail, meu LinkedIn. Mas assim, o bate-papo aqui continua até o Bruno dizer que a gente não tem mais tempo. Mas já de antemão agradecer aí a oportunidade de estar falando aqui para tanta gente. Foi um papo muito legal de um tema que eu acho muito, muito legal. Espero ter podido passar aí um pouco da minha vivência para vocês, né, gente? Eu não sou dono de assunto absolutamente nenhum. Tudo que eu trouxe aqui para vocês são vivências que eu tive, experiências, lições aprendidas, que funcionaram para mim e que eu continuo explorando e que eu acho legal de compartilhar, né? Espero que algum pontinho desse aí faça sentido para vocês e possa trazer um pouco mais de facilidade na vida de vocês, aí na gestão dos tempos de vocês, dos projetos pessoais, da vida, do trabalho. E é isso, Brunão. Manda aí. Boa! Vamos continuar o papo aqui, vamos levar mais alguns minutos de papo para. Temos mais algumas perguntas aqui, já já a gente finaliza. Vamos aproveitar mais essa meia hora. Vamos Bom, demais. você trouxe aí sobre gestão de tempo, muito voltado para as pessoas, né, para o indivíduo como um todo. Você falou sobre autoconhecimento, sobre a execução, sobre planejamento, a gente ir para a execução e gestão de resultados. Eu acredito que esse conjunto como um todo ele se conversa para fazer com que a estratégia da gestão do tempo aumente a produtividade, né? A gente às vezes criar uma estratégia e não medir se está dando certo para a gente fazer alguma correção. Essa linha de raciocínio que você trouxe tem que ter uma coerência, né? Tem que acontecer ali para a gente utilizar no dia a dia.
E pensando nisso, né, pensando que a gente está falando de gestão do tempo pessoal, como você acredita que as estratégias de gestão de tempo pessoal podem contribuir para o bem-estar da pessoa, para o emocional, para a própria motivação dela? Como você acredita que essas coisas se conversam com uma gestão de tempo? Cara, eu acho que começando, né, pelo fato de você conseguir ter mais tempo para você, né, de você conseguir ter mais tempo para realizar os seus projetos pessoais, né. Eu acredito aqui que é uma realidade de muitos brasileiros, né, principalmente aqui é o perfil que eu consigo analisar, né, do país onde nós moramos, nós vivemos, que as pessoas elas são inertes naquele mundo de trabalho para conseguir ter dinheiro para sobreviver, né, cara, e em muitos momentos elas não conseguem botar para frente projetos pessoais, como um curso, como aprender uma habilidade nova, como fazer uma viagem, né? Às vezes a pessoa tem até o recurso financeiro e não consegue ter tempo. Quantas pessoas, né, a gente vê nas organizações que falam assim: vou tentar tirar minhas férias, porque já faz 2 anos, 3 anos que eu não tiro. Cara, o que é isso, né? Cadê a gestão do tempo seu, da sua organização, para puxar para que isso aconteça, sabe? Eu acho que tudo começa por aí, sabe, Bruno? Assim, você ter tempo para ser melhor, para cada vez mais diminuir o tempo daquilo, ser mais produtivo com aquilo que faz menos sentido para você e você tem que executar, né? E performar mais naquilo que realmente faz sentido e nos seus aspectos pessoais. Eu acho que isso influi diretamente no que você falou do bem-estar, né? De ser uma pessoa melhor, de estar mais feliz consigo mesmo. Eu acredito nisso. Boa. E aí algumas pessoas criam uma estratégia de gestão de tempo, né? Fazem um plano legal, mas começam a lidar com umas situações imprevistas, interrupções e acabam se desmotivando, né? Achando que, ai meu Deus, não vai dar mais certo. Como que você acredita que essas pessoas podem entender essas situações imprevistas, né? Essas interrupções que elas vão ter? Existe um termo na gerente de projetos, inclusive, que em termos de relacionamento, do convívio entre as equipes do projeto, eu não tenho aqui o gráfico certo para vocês, mas é uma curva de crescimento, né? Onde você começa ali fazendo num momento caótico, né? No início de todo o projeto, o relacionamento com a equipe, entre as equipes, até entender quais são as lideranças, para onde você tem que caminhar, qual é o escopo de verdade, as pessoas estarem na mesma página, existe um momento caótico. E eu acredito que isso acontece muito dentro da gente. E não necessariamente no início do projeto, como você falou. É muito natural que em algum momento do projeto você se depare com uma situação assim absurda na sua frente que você acha que não vai dar conta, né? O meu conselho para isso é olhar. Deixa eu só apontar uma coisa. Eu acredito muito também, Bruno, que assim, sempre que o ser humano tem um medo, ele tem medo de algo desconhecido. Então, se você está com medo de alguma situação, provavelmente você não conhece todo o contexto dela e não sabe como sair dela, né? Então, voltando para a nossa realidade de projeto, se você parou em algum momento ali e aquilo deu frio na espinha porque você não sabe como vai sair daquilo, vamos entender, né? Por que aquele problema está acontecendo? O que pessoas estão ali realmente falando sobre aquilo e tratando sobre aquilo, e principalmente como é que eu posso diminuir o tamanho desse problema? Como é que eu posso pegar o problemão e transformar em problemas menores para que eu consiga resolver numa sequência e lá no final eu ter o todo? E dentro dessa jornada eu ter o conhecimento do problema como um todo e ganhar confiança de resolver. Eu acho que essa é a melhor estratégia, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Quando eu entrei na Unimed Fortaleza, eu não entendia nada do ramo de saúde, né? Não entendia nada. Entrei porque para liderar 2 projetos de tecnologia, que era a área de conhecimento de onde eu vinha, né? E de repente eu recebi na mão um projeto de construção de um centro oncológico, cara. Então, assim, nem de área da saúde, nem de construção eu entendia. Então, eu tive que passar lá esse problema, né? A equipe, um ponto ao meu favor é que a gente tem uma equipe muito competente,
uma equipe muito participativa, que eu consegui interagir com eles. Mais uma vez, a questão da entrevista, a questão dos pequenos checkpoints, até que a coisa tivesse mais clara e eu conseguisse entender onde eu estava pisando. Então, assim, eu tinha duas opções lá no início: dizer para o meu gestor que eu não ia entrar porque eu não conhecia aquilo ali, ou topar o desafio e tentar aplicar os artifícios de gerência de projeto, né, que tudo isso que a gente viu agora, para conseguir transpor esse desafio. Então, foi isso que aconteceu, exatamente como eu te falei, né? Então, quebrei o problema em pequenas etapas e fui tratando. Aí, para cada etapa, você se pega com artifícios diferentes. Às vezes é realmente um sistema que vai te ajudar a ter um controle, às vezes é realmente uma planilha que você faz, às vezes é uma rotina que você estabelece ali. Então, assim, vai depender, tem que estudar caso a caso, né? Mas basicamente é isso, é enxergar a coisa menor, né? Para transpassar o total. Legal. Agora vamos para a última pergunta aqui, uma aplicação prática sobre o conteúdo de hoje. Pensando ali em planejamento, execução, a própria parte de autoconhecimento, resultados. Trazer a pergunta da Érica aqui, ó. Sobre a prova do PMP, quais as dicas de planejamento de estudo e como foi a sua jornada até a certificação? Boa pergunta, Érica. Eu queria começar dizendo que, eu não sei se eu já disse isso lá no início, me perdoe, mas assim, começar dizendo que, Érica, não é um projeto seu, tá? É um projeto familiar, né? Para mim foi. Então, assim, não sei em que meio você convive, se é na sua família com o seu parceiro, né? A pessoa que você tem relação, ou se com seus pais, ou algum amigo, alguma coisa assim, mas chame eles para o seu projeto. Ele é um stakeholder ali muito importante, né? Eu costumo dizer que se não fosse a minha esposa ali, eu não teria conseguido. Antes de entrar nessa missão, eu achava impossível, né? Como eu falei, eu não tinha formação acadêmica na gerência de projetos, mas vivi muito isso durante muito tempo. E aí, mais uma vez, eu comecei a diminuir o meu medo de fazer. Como? Me informando, né? Pesquisei, assisti muitos vídeos de pessoas falando sobre a jornada, de como eles fizeram para estudar, de como eles fizeram a prova, de o que era essa prova, que conteúdo caía, e eu fui entendendo que a coisa não era tão impossível assim, apesar de exigir um grande esforço. Eu estou vendo aqui que a Erika respondeu que é casada e tem uma filha de 8 anos. Pois é, eu também tenho um filhinho até mais novinho. E olha, durante o percurso aconteceu muita coisa, viu, Erika? Minha esposa e o meu filho ficaram doentes, eu perdi um final de semana inteiro. As aulas, eu fiz um curso, né, preparatório com a Jump, que eu recomendo bastante aqui. Eu não ganho nada para dar essa recomendação, mas é uma parceira do PMI também e eu recomendo bastante. Pesquisem aí que vocês vão achar. As aulas eram às segundas e quartas-feiras, à noite, se eu não me engano, de 7 às 10 horas. E eu tinha terça e quinta para tentar estudar um pouco, mas eu confesso que eu quase nunca consegui, porque eu sempre chegava muito cansado do trabalho, tentava ler por 20 minutos e já estava caindo de sono no computador. Então, o tempo que eu tinha para estudar era final de semana. Então, eu fui gerindo o tempo, né? Fui vendo ali o que era mais prioritário. Eu passei cerca de 2 meses, foram quase 2 meses de jornada que eu fiz, desde o curso até a prova, praticamente sem vida social durante o final de semana, desviando daquilo que eu achava que eu conseguia desviar, né? Alguns eu tive que ir, assim, tive que participar, lógico, né? Mas eu desviei do que eu pude, e o tempo que eu tinha disponível, com tempo e atenção, eu ia lá e estudava. Meu filho ali correndo na sala, nosso apartamento não é tão grande, mas ele ali correndo, pedindo atenção, e eu de vez em quando interagia, voltava aqui para ler, botava um fone de ouvido, ouvia música, me concentrava, lia o material, fiz alguns simulados. Para minha surpresa, quando o professor passou pelos temas, para mim foi muito natural e foi muito tranquilo assimilá-los, porque como eu falei, eu já tinha muita vivência disso, então assim, tive poucas grandes novidades, assim, eu não sei se você é da área de projetos, né, e atua com isso no dia a dia. Se você atuar, provavelmente você vai experienciar isso que eu estou falando, né, geralmente é tranquilo, as pessoas entendem o que está sendo explicado ali. E aí foi mais assim, ligar pontos, fazer minhas anotações, trabalhar em cima disso,
E aí para a prova, e realmente você tem que ir para a prova, tá? Não dá para ficar enrolando, porque o conhecimento ele vai ali se perdendo um pouco, você vai esquecendo, os dias vão passando. Então, assim, as minhas aulas no dia 31 de julho e fiz a prova no dia 25 de setembro agora, né? E foi super, super recente, inclusive. E deu tudo certo, graças a Deus, passei com pontuação muito boa. E é como eu falei, a prova ela pega mesmo pelo seu cansaço, né? Ela tem um padrão de resposta ela tem um padrão de resposta para as questões, tem uma hora lá que você entende, então assim, tem que fazer muito simulado para entender como funciona, mas é possível, acredite que é possível. Você precisa ter assim, essa gestão do seu tempo para conseguir estudar, estar assim o mínimo possível preparada e fazer a prova, mas é muito possível, assim, não é nada impossível não, tá? Mas assim, eu recomendo muito, muito. Tem gente que consegue fazer essa jornada toda estudando por si, né? Só em casa, mas eu recomendo bastante você procurar um curso preparatório que faz toda a diferença. Lá tem os assuntos são bem direcionados aqui, assim, para o que realmente cai na prova. E aí a felicidade é absurda quando você passa, né, cara? Assim, foi, nossa senhora, uma felicidade que eu não sei nem explicar. Foi muito legal. O último pilar de gestão de resultado já responde, né? Aprovação ali. Nossa, não, e olha só, cara, olha como as coisas são. Eu tô encurtando bastante aqui a história, tá, certo? Mas teve muitos percalços. O aplicativo não funcionou quando eu fiz online. O aplicativo não funcionou na hora que eu entrei, cara. Eu perdi quase meia hora de prova. Pensava que não ia mais fazer a prova. Eu tava com viagem agendada de férias no outro dia e já tava estressado. Entrei na prova com um nível de estresse altíssimo. Tive que usar assim muito de inteligência emocional para voltar e centrar e voltar e fazer a prova. Então assim foi um negócio bem desgastante. E no dia que eu fiz a prova entrou em vigência uma mudança aí nas regras de segurança do PMI, que o resultado ele não sai mais quando você termina a prova, cara. Ele sai com até 5 dias depois. Então você imagina, eu terminei a prova, aí pronto, né? Entrega a Deus. E aí, no outro dia, eu viajei. Quando eu fui, né, e tal, fui para o Rio de Janeiro. E aí, quando eu desci lá no Rio de Janeiro, o sinal voltou do celular, apareceu a notificação de um novo e-mail do PMI. E aí, eu abri aquele negócio e em inglês, não sabia se estava lendo a coisa certa, pedi para minha esposa ler e fiquei naquela, mas no fim era isso mesmo e foi muito legal, valeu muito a pena, assim, no fim, o esforço, né? Foi um foco muito grande, assim, foi um esforço muito grande, sempre é uma prova realmente desgastante, mas vale muito a pena, assim, no final é muito legal, muito legal. E agrega, Boa. eu, assim, só complementando, Bruno e Érica, assim, eu não sei se o propósito dessa jornada do PMP para mim foi um pouco diferente, né? Eu não usei só para fazer a prova, para ter a certificação. Eu usei mesmo para minha formação, né? Como eu falei, para ligar esses pontos que academicamente para mim ainda estavam assim pairando, né? Então eu consegui realmente aproveitar desse momento, não só para ter o badge lá, para ter a certificação, mas para entender melhor por que determinados processos precisam ser feitos. E realmente foi muito, muito útil, né? Muito, muito útil. Foi muito legal. Foi um investimento, o melhor investimento que eu fiz esse ano, com certeza foi esse. Boa. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu vou aproveitar aqui esses 3 minutinhos até Manda, 9h20 para a gente pode tentar mandar. essa última do Paulo aqui. Você falou sobre ansiedade, falou É. sobre aproveitar usar a prova para estudar, né? E o Paulo perguntou aqui para gente. No mundo que está mudando cada vez mais rápido, como controlar a ansiedade do sentimento de estar desatualizado o tempo todo? Cara, que pergunta boa, viu? Eu vou tentar responder da forma mais prática, né? É se atualizando, Paulo, assim. E aí, é verdade. E assim, olha, hoje a gente tem muita ferramenta na mão, sabe? Se você, por exemplo, vamos falar aqui de. Eu deixei para trás na apresentação, a gente quer falar tanta coisa, né? Eu trouxe aqui algumas coisas, mas muita coisa fica por trás. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma prática que é. Eu vou para academia todo dia. Na academia eu tô lá ouvindo podcast, podcast, podcast. E aí, se você se habitua a ouvir o podcast,
podcast no Spotify, né? Tem muitos podcasts que falam sobre gestão de projeto e outros assuntos diversos aí do que você quiser se atualizar. E o próprio YouTube, aí o YouTube você precisa pagar lá uma taxinha para você ser usuário premium lá, sei lá, para que você consiga ouvir com o celular travado. Mas até se você não quiser, você deixa lá passando o vídeo, né? Porque é vídeo, né? A plataforma. E lá tem muita coisa também. Tem webinar, tem vários, né? Como esse, tem aulas de grátis, tem curso, né? Tem muita coisa, né, na internet que você pode estar fazendo outras ações que não exijam atenção, como por exemplo a minha, né, que é a academia ali, e você está ouvindo aquilo. E eu vou te dizer, eu já estou num nível hard aí que eu escuto tudo no 2x, cara. Eu boto tudo no 2x e aí às vezes assim, num treino eu escuto 2 podcasts de 1 hora assim facinho. Então assim, logo você vai se adaptando, né? Eu gosto muito também, eu tenho uma ferramentinha até falei sobre ela mais cedo, que é o Google Keep, que é uma ferramenta do Google ali que tem no celular, e eu gosto muito dela. Tem gente que usa o Evernote, tem gente que usa outras coisas aí na Apple, acho que tem o Notes do app, no iPhone, né? Eu uso o Google Keep, eu uso ele para ficar ali realmente anotando. Eu tô ouvindo aqui, dou uma pausa de um exercício para o outro, eu anoto aquela ideia mais legal que eu achei de uma palestra, de uma coisa que eu estou ouvindo ali, para estudar depois, para pesquisar mais, quando eu tiver mais tempo. E aí por exemplo, se você também está muito ligado em redes sociais, cara, vai lá no teu perfil, para de seguir aquela quantidade de besteira lá que você não lhe agrega em nada, bota uns perfis legais que trazem informação, sabe? E aí toda vida que você, mesmo se você estiver nas redes sociais, mas vai tá te trazendo informação, e por aí você vai aumentando a sua rede, e aí você começa a gerar essa atualização. De repente, você esbarra com um assunto que é tão importante para você e faz tão sentido que você vai dizer assim, cara, eu preciso estudar, e você vai arrumar tempo para isso. Eu lhe digo isso assim, sem medo de ser feliz, assim, com certeza. Quando você se deparar com esse assunto, você vai arranjar tempo para estudar, e aí essa sua jornada vai começar, essa sua curva vai começar a ficar diferente, e essa tua ansiedade vai diminuir. Mas é assim, cara, é fazendo, é começando aos pouquinhos, respeite a sua mente, o seu corpo, o seu tempo, né? E vai procurando acrescentar essas boas práticas no seu dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí, não tenho nem dúvidas, tá? É muito possível mesmo. Fechou. Samuel, muito obrigado. A gente vai encerrar o nosso webinar agora. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua jornada aí compartilhada, né? Suas experiências trazidas para a gente sobre gestão do tempo, sobre a sua história também. Gostamos muito. PMI DF está de portas abertas também para próximos assuntos aqui. A gente gosta de compartilhar histórias, né? E falando em compartilhar histórias, deixo aqui o chat aberto para quem quiser divulgar o LinkedIn, né? Para a gente se conectar, né? Todo mundo compartilha um pouco de conteúdo também no LinkedIn, né? A gente pode ter várias trocas lá. Então, fiquem à vontade aí para a gente se conectar. Pessoal, já mandei aqui também algumas vezes o formulário do evento, tá? Sobre a nossa satisfação para vocês ajudarem a gente a fazer eventos cada vez melhores. Vou mandar mais uma vez para quem ainda não respondeu. E essa semana a gente ainda tem mais eventos, tá? Amanhã a gente tem um curso online em parceria com outros capítulos do PMI pelo Brasil sobre desafios na gestão de teste. E na quinta-feira a gente tem mais um webinar sobre dificuldade de gerenciar projetos de segurança da informação. E acompanhe o PMI nas redes sociais, tá bem? Lá no site pmi.org tem uma aba de eventos, vocês vão se inteirar sobre a nossa estrutura. Instagram PMIDF, que a gente sempre vai estar divulgando os eventos da semana. O LinkedIn, já acabei de falar de LinkedIn, segue a página do LinkedIn lá, PMIDF, e vocês sempre vão estar atentos ao que o PMI tem para oferecer para vocês. E não é pouca coisa, viu? O PMI está toda semana trazendo conteúdo para vocês participarem. Samuel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que disponibilizou a noite da terça-feira. Vamos nos liberar aqui, né? Não sei se todo mundo jantou, deve ter alguém com fome aí, 9h30, mas muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Valeu, Samuel. Obrigado, gente. Obrigado aí mais uma vez. Foi uma honra. Espero estar junto de vocês numa próxima aí. Valeu, Brunão. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado pessoal. pela atenção, Boa noite. viu? Valeu, boa noite.